Olá pessoal, bem-vindos a mais um Ponto Contra Ponto, e desta vez nós vamos falar sobre a segunda adaptação animada do mangá Urusei Yatsura, que no caso existe uma versão dos anos 80, mas nós vamos estar olhando a adaptação que foi feita em 2022. E a gente escolheu ver o primeiro episódio desse anime por causa de um motivo que está gerando bastante polêmica que envolve essa obra. Porque, pra quem não sabe, uma editora nova no mercado de mangás começou a publicar esse mangá e muita gente achou estranho, porque é a mesma autora de Rama e Inuyasha e geralmente ela não faria esse tipo de coisa em uma editora tão pequena. Além do mais que, quando é um título tão popular quanto esse, costuma custar muito. E daí eles fizeram uma investigação e souberam que o cara não tem os direitos. Ele não pegou a licença, decidiu não pagar e publicou mesmo assim no mercado. E daí tem gente até criticando, algumas outras editoras independentes também falando sobre isso, que o mercado japonês pode perder a confiança no brasileiro, e parece que tem alguns erros de tradução, e a contracapa desse mangá ainda está em japonês, e várias outras controvérsias. Que desperta a curiosidade de como será que é uma adaptação animada deste mangá. Como é que será que é a obra em si? Será que ela vale a popularidade que muita gente dá pra ela? Bom, é o que vamos ver. Eu já vou começar dizendo que, das obras da Rumiko Takahashi, que é a mangaka que fez Urusei Yatsura, eu só conheço Rama, porque eu vi o anime original quase completo. Acho que faltou 10 episódios para eu terminar o anime completo. E eu lembro de ter gostado bastante do estilo dela. E vendo o primeiro episódio aqui, eu consigo perceber algumas coisas que ela já fez anteriormente. Como, por exemplo, a comédia é mais baseada no personagem sofrer alguma coisa, seja física ou alguma humilhação, mas ela coloca o foco mais na situação em si do que a pessoa tá sofrendo, então vamos rir disso. Que eles até fazem algumas piadas sobre ter nascido na sexta-feira 13, que ocorreu um terremoto no dia, e a mãe dele fala mais de uma vez que não queria ter feito o parto dele. Mas o nosso personagem principal em si, ele não é nenhum santo que não merece algum tipo de punição. O plot do primeiro episódio, que é basicamente que ele foi escolhido entre os humanos pra salvar a Terra, e ele precisa basicamente pegar nos chifres da Loom, ele fica já, eu vou agarrar ela, daí fica olhando pros peitos dela e ele recebe um soco. Não tem como você sentir tanta pena dele porque foi merecido, ele tá sendo um tarado basicamente. Tanto que a motivação maior dele é ele ter conseguido vencer foi algo muito mais pessoal do que ele se importando com a Terra. Foi porque ele ia se casar com a namorada dele, que é a Shinobu. Mas ele fica repetindo tantas vezes, vou me casar, durante o jogo com a Loom, que a Loom entende que ele quer se casar com ela, e daí ela já fica achando que tá com ele. Tanto que esse episódio é dividido meio que em duas partes. Quando esse plot de ele ter salvado a Terra acaba, acontece um segundo que ele tenta ligar pra namorada dele, mas a Loom não deixa, e ele tenta divorciar da Loom e ela não aceita. E daí acontece uma chuva de raios, só pra no final acontecer um mal-entendido, a namorada já achar que tudo aquilo lá foi um plano dele. Eu não gostei tanto dessa segunda parte quanto da primeira. Não me levem a mal, tem umas piadas muito boas aqui. A do pai dele dando um casaco de borracha, da infância dele, daí dá todo aquele drama lá. Eu acho que funcionou muito bem. Mas meio que você precisa ter uma história principal e quando você coloca um mini episódio depois da sua história principal, é porque você não conseguiu preencher os 22 minutos. O que não é um bom sinal, na minha opinião. Sobre os designs do anime, eu acho que todos são meio que baseados muito no mangá. Eu não li o mangá, mas tipo, no começo da abertura do anime, você já vê que eles mostram várias coisas em estilos diferentes. Eu acho até que mostram gameplay de alguns jogos que teve dessa franquia. E lá tem, pelo que parece, páginas do mangá e a personagem sendo animada pra fora deles. Então, talvez seja esse o caso, porque enquanto os personagens ficam no modelo e funciona na maior parte do tempo, quando eles fazem algum movimento muito mais rápido, dá pra você perceber que esse design não funciona tão bem pra momentos mais energizados. Mas a comédia é muito bem feita. Algumas pessoas, por exemplo, falam que os outros títulos da mesma autora são muito bons em comédia, mesmo possuindo ação. Tipo, eu recomendo muito a ação de Ranma meio, mas muita gente ainda lembra pela comédia e por um bom motivo, é bem feito na maior parte do tempo. E eu me viria vendo no segundo episódio porque eu achei que foi bem feito. Não é a melhor coisa do mundo, eu não acho que seja melhor que os melhores episódios de Ranma que eu já vi, mas pra uma introdução eu acho que fez tudo que é o necessário. Mesmo que
seja tipo um mini episódio junto de um episódio completo. Então eu recomendaria, mas tem uns errinhos assim. Não é o que você diria que é a melhor coisa do mundo, mas se você quer um tempinho pra se divertir e achar uma coisa engraçada, tá aí um anime pra você. Eu cheguei a mencionar no meu ponto que muito das coisas que eu acho que falham aqui são da época deles e simplesmente não funcionariam hoje em dia, e eu acho que não foram atualizadas da forma correta, se atualizadas de qualquer forma. Porque, como você indicou, tem muito esse foco de ele tem muito azar, mas a personalidade dele torna ele não tão agradável. A outra coisa que você falou que me clicou é que você falou, com um mini episódio depois. Que me lembre, posso estar errado, a mudança acontece na metade do episódio. Só que como você falou, a segunda metade, meio que coisas acontecem só. Ou seja, a primeira metade flui uma história. O cara é azarado, os Onis estão chegando e por isso ele foi escolhido para ser o representante da Terra, porque ele tem muito azar. Mas aí ele consegue vencer a mulher Oni, mas ela entende mal e acha que ele se declarou e queria um casamento. E aí no resto do episódio, a personalidade dele mudou completamente. Ele não é mais mulherengo. A Lan, que ele achou, vou pegar ela, ela é gostosa, que legal, não sei o quê, ele não tem mais interesse nenhum nela. Talvez isso tenha sido deixado para depois, e isso poderia ser um arco. Talvez até termos um momento na primeira metade em que ele diz, realmente, minha namorada foi a que me apoiou e por isso eu não posso fazer isso, mas ele ainda tem alguns pensamentos que querer ficar com a Lan e ele pensa, não, eu não posso, eu tenho que ser fiel com ela ficou comigo quando todo mundo já tinha achado que eu era um perdedor e tal. Tem uma mudança sem ter um arco, então me pareceu horrível como foi feito, mas poderia ser algo muito interessante. Eu cheguei a falar no meu ponto sobre o título e como que ele faz sentido. Tem, inclusive, o nome dela, né? Que o nome dela é Lam, que é o sobrenome de uma modelo famosa. Acho que o nome é Agnes Lam. Mas como você for escrever isso em katakana, seria Ramu. E se você olhar para Ramu, parece que eles estão escrevendo a palavra em inglês para carneiro. Então, isso tudo é um trocadilho. É uma dessas coisas que eu fico pensando, cara, isso aqui é genial, que interessante. Mas aí eu vou ver o anime, a Lan é só uma proto-tsundere, não propriamente dita, mas a abertura e encerramento são muito bem animados, tem uma música muito boa cada um, mas ao mesmo tempo não me passa praticamente nada da história. Tem um momento, inclusive, que eu notei na abertura, que é a Lan basicamente sendo a atriz principal de um show, como se fosse um show de ídolo tal do Japão, e as outras personagens, a maioria feminina, eu tenho que pressupor que serão outras que vão ter interesse no personagem principal e que vão ficar no caminho dele se casar com a namorada, estão só lá assistindo, ele meio que boquiaberto e tipo, toda a atenção e tal, e ela dançando como uma ídolo. Eu tenho que imaginar que isso é pra dar esse clima jocoso, isso aqui é tudo um teatro, é só piada, mas como você falou, é da situação ser ridícula e a situação leva o foco. Eu não diria que as situações chegaram a ser tão interessantes assim. A abertura é uma situação mais ridícula e funciona melhor do que o que apareceu no episódio, mas me pareceu um tanto sem graça. E eu encerro dizendo que pode ser um daqueles casos, eu tenho que imaginar, que se você ver 3 episódios, você vai ter uma ideia melhor se você devia continuar ou não, porque infelizmente é uma história muito antiga, mesmo tendo sido claramente acelerada aqui. Eu não sei, eu tô dando o benefício da dúvida pro anime, mas eu acabei não me interessando. Só esse episódio, só vendo esse, não me foi tão interessante. Mas não se esqueça de ver o meu ponto no meu canal. E até a próxima.